Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nosso Robert aqui está, Leonardo Ciência. Leonardo tem 29 anos, operador de teleprompter, é isso? Exatamente. Mas isso não é uma profissão. Acho que é, Claro que é. Operador de teleprompter? Não tem isso como profissão. Tem, tinha japonesa que trabalhava na Registrado em Band. carteira. Fica apertando um botãozinho Peraí. pra passar o texto. Acompanhando. Peraí, gente. Existe especialidades Sim, dentro da... Você é o quê? Você fez o quê? Rádio TV? rádio e TV. Rádio e TV. E nisso, aí eu comecei a trabalhar. Na real, meu pai, 11 anos atrás, falou: começa a trabalhar comigo, aí depois você faz o que você Que quiser. você de tem sua vida. vontade. Aí comecei, já E você era. gosta? Ah, é bacana. pô. Mas você trabalha onde de TP? Hoje eu tô no Power Couple, mas fazendo. Power Couple? Olha as Conta aí os do Gugu. babados. Quase. Olha, o TP tá demais. Vai um pouquinho mais devagar. Lucas Salles, tá? Lucas Salles e a Camila Colombo. Vamos falar mal do Gugu. Dubai. Garoto bonito. Exatamente. O Gugu lê direitinho o TP? Lê, pô. O Depois Lucas de tantos Salles. anos, né? Você viu quem tá no Muito tempo Power já de Couple? TV. Né? O Lucas Salles E trabalhou com a Camila gente. Colombo. Lucas Salles, verdade. É, Camila Colombo. É verdade. Lucas Salles e Camila Boa. também lá na competição. Boa. Boa. Mas é a produtora, né? que Nicole faz. Balls. É uma empresa só de TP, só. Olha. Sério. Só com isso. Produto de TP. Eu vou dizer Mas uma você já coisa deu pra- uma vacilada assim? Ficou vendo o celular e Calma, esqueceu calma. de... Não, pode. A gente trabalhou junto? Desse Já ônibus. fazendo o Extra Black Friday. Maravilhoso. Ai. Vem pra cá pro Extra. Pneu, arroz, agulhinha, R$3,99. Fiz com muita dignidade esse merchan no Extra. Arroz, agulhinha. Arroz, agulhinha. Você vai andando. Black Friday. Vem com a gente. Ah, você tava no supermercado? Fiz o merchandising, né, exatamente. do Extra. Vem pro Extra você também. Extra. Você vê como assim. Muito bem. Muito bem, vamos Marina trabalhar? Vamos. Então seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, o nosso Emílio. querido Leonardo Ciência, operador de teleprompter de Osasco, São Paulo. Boa. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, não temos o que Ai, dizer que saudade. nesse momento. Fala, fiote. Quem você convidou, Couve? Convida. Muito bem, hoje teremos um príncipe nesse Sério? programa. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele é do PSL, o partido dele. É isso aí. É. Do É gordão isso, do é. Bolsonaro. Rogério Morgado. Tá ele- certo. É? Eu quero ver. Assistiu ontem a minha entrevista lá com o Silvio Santos, não? Lógico que não, pô. Acho que eu vou perder meu tempo e ver Silvio Santos. legal. Ele me deu, e Bolsonaro. Foi muito engraçado. ele me deu um aviãozinho de Eu vou 100 falar reais, uma pô. coisa pra Foi você. muito engraçado. O cara que perde a vida dele assim. Não, mas a vida é perder o tempo, né, Emílio? É bom pra cacete, meu. É de cagar de... O cara sabe render o Mas, bloco. ô, Bolsonaro, mas vai virar um faroeste. Você é a favor da arma no duro? Assistir. Ah, mentira que você assistiu, Daniel. Juro Cara, por tua Deus. vida tá bem Tá uma ruim. bosta. Eu preciso assistir, eu não vi. Ô, Bolsonaro, Muito bem. vai virar faroeste. Hoje E temos também... Ele falou que vai virar e temos o Zaratini, do PT, Exatamente. o Carlos Zaratini. Vamos falar sobre política, né, Paulinho? Ó. Eu insisto pra gente não Emílio. falar mais sobre É, mas como quem manda aqui sou eu, Ó. e a gente gosta de dar audiência, vamos falar sobre educação. Hoje teve um protesto na frente do... Você quer do apresentar o colégio. programa? Não, faz isso não, Me Emílio. daria um prazer. Emílio, você fechou meu microfone, mas eu pego o outro. E eu também vou bloquear você no meu WhatsApp, assim como fiz Pode com o bloquear vinheteiro. o que você quiser, você vai me dar uma alegria muito grande se não me Mas- mandar mais mensagem. Sei. Paulinha, depois um dia no programa, você pode contar o triste acidente que você teve na esteira? Na esteira de Ai, corrida. gente, Sério? como eu sou- Caiu mesmo? Um dia você conta. Quis pagar pau pra Galisteu? Como
você sabe, A esteira Dani? da Galisteu e quase perdeu a perna. Da vida. Fiquei manca, quase fiquei saci. Muito bem. Vamos trabalhar? Vamos. Então tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores. Vamos trabalhar ou não? Hoje presenças ilustres desse programa, hein? Temos aqui presenças de alto calibre, eu diria, não é? Ó, presenças ilustres. Temos aqui hoje pra gente bater um papo, vamos falar sobre política. Temos aqui o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, e o Carlos Zaratini, do PT. Falar de valor. Bom, o Zaratini tá, pô, você já tá lá, o que é o seu quarto? Quarto mandato. Quarto mandato. Já tá há bastante tempo lá, hein? Tô ficando há bastante tempo aí. Tem que... E o Zaratini é um petista de categoria. Raiz. Elegante. É um petista elegante. Graças a Deus. Hein, Zaratini? Você se considera um petista elegante? Toma uma caipifruta. Não, caipifruta. Tá aqui lá na... Petista de Lógico. carteirinha. Hã? Eu me considero um petista de carteirinha. Você acha que você é um petista de carteirinha? Sou. Mas você é um cara diferenciado. Pelo menos quem eu conheço fala, não, esse cara aqui é sério. Bom, a gente faz um possível O lá PT pra fazer um queimou a debate fita, né? aprofundado, O PT queimou a fita. Como assim queimou a fita? Não, eu filme, né? queimou o filme. O filme. Não, eu acho que o PT, durante os seus 13 anos de governo, no governo federal, fez muitas coisas positivas para o Brasil, né? A gente avançou muito na distribuição de renda, na oportunidade da educação, enfim, muitas coisas a gente cresceu. Agora, num determinado momento, se concentrou uma série de ataques contra o partido, de tudo que era lado, cujo Mas você acha que objetivo era tirar o governo, né? A Dilma assumiu o segundo governo num momento de crise econômica, que facilitou esse movimento de tirá-la do governo, e isso acabou envolvendo o PT como um todo. Mas Então, isso foi o próprio arranjo do Barba, porra. o arranjo do Barba. O Barba. O arranjo do Barba. Loló. O Barba fez o arranjo. Porque, porra, você vê a treta que tá lá agora. Vocês que estão lá estão vendo a treta. A treta é cada um loteou um pedaço do Brasil, cada grupo tem o seu pedaço, os empresários foram lá e o Lula bolou da grana lá. Os deputados, para passar o negócio. Aí virou essa bagunça que tá hoje. Essa questão toda que fala, não, a forma como era feita a articulação política, né? Era uma articulação. É uma articulação que sempre foi feita no Brasil, que foi partilhar o governo, e nós mesmo consideramos que nós não conseguiríamos governar sozinhos, só o PT ou só a esquerda governar o país. Tinha que ter uma ampliação. E nessa ampliação entrou gente dá que a o gente dinheirinho deveria... lá pra eles. Não, não pô, tem dá o nada que disso. os caras Nunca querem, teve nada pô. disso. Como Nunca não? teve. brincando, Pô, preso Dá injusto. um dinheiro pro cara. Lula O cara tá preso tinha o injusto. cargo, Tinha se ele fazia mesadas. alguma coisa errada no cargo, a responsabilidade era dele, certo? Não era do Lula. Ah, Zaratini, isso aí. Transferência de responsabilidade, né? Não. E- Não, como Não, até tá hoje, eu quero ver daqui a algum tempo o que vai ser falado desse governo do PSL, onde Não, mas sem Vai colocar. falar mesmo. basicamente Mas se não assumiu o o seu presidente não fez nenhuma articulação partidária, né? Ele disse que não ia dividir entre os partidos. Mas enfim, deu 3 ministérios para o DEM, outros tantos para o PSL e outros para alguns militares. Mas vamos ver o que vai dar, né? E alguns olavistas aí, que agora surgiu essa nova categoria no Brasil dos chamados olavistas, né? Que a gente não sabe bem o que quer dizer, mas que são Os tempos radicais, mudaram, você vê que- radicais de direita, né? O que é radical enfim, de direita? Radical de direita é aquele que não quer nenhum avanço social no país. Esse, para mim, é o radical de direita. E que quer utilizar toda forma de agressão para sufocar o debate. Então, impedir que haja qualquer debate no país. Então, o radical de direita ele tem essa visão. O Olavo, você vê, ele ataca até os militares. Atacou lá o general Santos Cruz essa noite, ontem, e desceu o sarrafo nele, por quê? Por uma divergência. E são do mesmo governo. Né? Então, mas o Olavo não tem nada a perder. Exato. Eu não Agora- tem nada a perder. Por enquanto, né? Aproveitando esse gancho. Deixa eu só apresentar o nosso querido príncipe, afinal de contas. É um príncipe. Temos aqui um É um sangue príncipe. azul, Ó. né? Que é o Luiz Felipe. Você é do PSL, né? Sim, Você é do partido do Bolsonaro. exatamente. É meu menino. É isso aí. E como é que você está vendo lá? Como é que você está vendo a movimentação lá em Brasília? Bom, bem diferente do meu colega Zaratini aqui. Eu acho que é muito positivo para 100 dias
não teve praticamente governo. Primeiros 30 dias ele ainda estava acamado, saindo ali de uma operação grave. E agora tem uma composição, uma formação de governo. E a formação de governo dele é isenta do ponto de vista de acomodar os outros partidos. Ele tem sido muito rigoroso aí no toma lá da cá, não quer fazer toma lá da cá. O mínimo que foi feito foi com relação a pessoas que tinham ficha limpa e tinham mérito de estar lá. Então, por esse lado, eu acho que a gente tem que ver que houve uma mudança muito drástica. Infelizmente, isso é parte do princípio que ele está tomando essa decisão. Deveriam ser decisões perenes, já regimentadas em lei, para que qualquer governo que suba não faça o que o PT fazia durante a acomodação, mas não é só o PT. Vamos olhar mais para trás também, todos fizeram desde o Sarney, desde a democratização, fizeram esse toma lá da cá, e a gente precisa terminar com isso de uma maneira legalística, ou seja, colocar isso em Constituição. O Bolsonaro está tomando a atitude, mas ainda não temos as leis para respaldar isso aí que ele está fazendo. Mas a gente tem que pensar também que o Brasil, eu sei que você é família real tal, não é um rei. O cara tem que jogar o jogo. Se o cara jogar o jogo direito, se o legislativo legislar para o país, se o executivo fizer para o país e o judiciário fizer para o país, é outra configuração. Mas parece que isso não acontece. Sim. Parece que o cara fala a velha política, olhar o próprio umbigo, o que o cara tá me dando ou não. E parece que isso... Mas não é isso que está criando problema, certo? Lógico que hoje nós estamos. Não, hoje nós estamos com um governo que não dá, que fala, não, tudo bem, eu faço o governo sem o toma lá da cá, como disse o Luiz Felipe, mas o que acontece? Ele não consegue fazer nenhum tipo de governo. Olha o que está acontecendo. O governo está parado. A crise econômica aumentando. O número de desempregados aumentando. Está faltando remédio nas prateleiras de farmácia. 2 laboratórios grandes deixaram o Brasil. O Brasil está desmontando, está afundando. E o que o governo faz? Absolutamente nada. Mas isso é o retrato que o PT deixou, pô. Não, é o PT. O PT foi 4 meses. O Brasil está desmontando em 4 meses? Me ajuda aí, tá piorando, Me ajuda aí, velho. Opa, peraí. Brincadeira. Tá bom, então vamos defender o quê? Que continue desmontando? Esse Paulo Guedes não fala uma única palavra, não toma uma única atitude para resolver o problema do desemprego. Nem trata disso. No dia do trabalho, o Bolsonaro foi para televisão, não falou um A sobre desemprego. Então, mas o desemprego o desemprego você não acha que é uma coisa mais complexa? É complexo, mas tem que resolver, né? Eu sei, mas tudo é complexo. Então, mas sempre que fica, porque eu falo é o seguinte, a gente está aqui não para tomar partido de ninguém. Tá aqui para ver o que o ouvinte nosso tá pensando, tá, não sei o quê. Então, posso interferir aqui com relação a isso? Primeiro, o desemprego e a sustentabilidade da economia vem de uma grande reforma tributária. O governo pode liderar uma reforma tributária? Pode liderar uma reforma tributária, mas também cabe a nós, parlamentares, liderar essa reforma tributária. E o que a gente não criou a sinapse ainda na população, em boa parte do estamento burocrático, é que imposto e regulamentação que foram só crescendo e continuam crescendo, mitigam a criação de emprego. Ou seja, quanto mais imposto, quanto mais regulamentação, menos capacidade de empregar a gente vai ter. E a gente ainda não tomou a decisão de desregulamentar, desburocratizar, abaixar as alíquotas, reduzir e simplificar os impostos. E isso é que não está ocorrendo. Esse debate ainda não materializou. A gente fica nessa proposta vaga que o governo não faz nada para o desemprego. Mas isso cabe aos parlamentares também liderar isso. Mas tem projeto lá. Mas tem projeto contrário. Tem uma liderança do governo que é quem articula, mas é quem articula a pauta. O líder do governo, ele chega na reunião dos líderes, ele articula a pauta, ele tem comando. E o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele observa muito isso. Ele fala, bom, o que a liderança do governo quer? Se você for numa reunião do colégio de líderes, a primeira pergunta, o que o governo quer votar? Aí o líder do governo tem que dizer as prioridades dele e são as que são, de fato, prioridades. Mas você não achou o Paulo Guedes sóbrio e brigando com todo mundo? O caso Tchutchuca lá, Tigrão, o PT também não fez uma balbúrdia com tudo isso? Você não achou que... A palavra balbúrdia entrou no dicionário, né? É bonito. Porque agora até as universidades têm balbúrdia. Ela já existia. Não, ali tinha um debate, certo? O debate, se você pegar... Era pra zoar. Era pra zoar. Lógico que é. Pô, Zaratini, você sabe, pô. Mas o que ele não respondeu, o Paulo Guedes, até agora não respondeu, como ele calculou essa reforma da Previdência. Quais são os números que ele utilizou para chegar no tal 1 trilhão? Onde ele quer cortar? O que é o peso disso na vida das pessoas que vão se aposentar ou que já se aposentaram? Isso ele não falou. Aí estão pegando uma frasezinha de um deputado
para dizer que houve balbúrdia. Não, a balbúrdia toda que existe é o fato do governo não abrir o debate sobre os números e quem vai ter os prejuízos com essa reforma da Previdência. Mas você é contra a reforma da Previdência? Essa sim. Essa sou. Ah lá, ó. Essa sou. Você é a favor Essa qual sou. reforma? Eu sou de uma reforma que a gente leve em conta duas coisas. Da Dilma. Não só as despesas, porque só está mexendo nas despesas da Previdência, mas também as receitas da Previdência. As empresas sonegadoras, as empresas que fazem planejamento tributário, que é uma palavra aí no mercado muito conhecida, ou seja, como é que elas operam a sua contabilidade para pagar menos imposto. A questão dos PJs, que são exatamente as pessoas de maior salário que não são mais contratadas diretamente pela empresa, mas são contratadas através de fajutar uma pessoa jurídica que não existe, que é uma pessoa jurídica individual. Então, eu sou a favor da gente olhar as receitas também. E a questão do desemprego, porque quando estava o final do primeiro governo Dilma, que nós tínhamos 5% de desempregados, mais ou menos 5 milhões de desempregados, hoje nós temos 13 milhões de desempregados, são 8 milhões a mais de pessoas que não estão contribuindo, nem elas e nem os então, patrões. Mas a Dilma... Então, você tem Mas uma não deixou uma queda de- herança Mas, da ô, Dilma, Zaratini, independente da falta de competência também do governo? A Dilma jogou com o contador, pô. A Dilma jogou as pedaladinhas, as pedaladas. O negócio já tava ruim. Jogou embaixo Agora, da agora tapete. o Bolsonaro vai ter que Foi votar, responsável. Não, caiu no colo dele. Congresso um projeto de lei que autoriza o governo a fazer 260 bilhões de dívida. Por quê? Porque ele não está conseguindo resolver o problema financeiro da forma como tem que resolver. Por quê? Ele está segurando a economia não cresce, as pessoas não têm chance de se colocar no mercado de trabalho, os pequenos empresários não conseguem evoluir, não tem nenhuma luz no fim do túnel para o povo brasileiro. Essa é a verdade. Então, Zaratini, isso... E a aposentadoria especial dos parlamentares? Guga Estão dizendo Noblar. que pode chegar até 33 mil reais essa aposentadoria, estão dizendo que o senhor não quer abrir mão. Não vai abrir, não. Não vai abrir mão da aposentadoria especial. Tá certo verdade, ele. É errado. Tá o senhor certo, vai abrir Zaratini. mão, Não vai abra abrir mão de nada. Existe Direitos adquiridos. Existe um plano de Você acha que ele vai abrir? aposentadoria. Ah, lógico que não. Existe um plano de aposentadoria do Congresso Nacional que foi instituído cerca de 15, 20 anos atrás, não me lembro a data, mas mais ou menos nessa faixa. Esse plano é um plano que não aposenta com 33 mil reais, não aposenta com dois mandatos, nem com um mandato. É um plano que exige 35 anos de contribuição, é um plano que exige uma idade mínima, que é 60 anos, que é a idade do funcionalismo público. Então é um plano que está de acordo com a legislação atual. Está de acordo com a legislação atual. E todo parlamentar que participa desse plano paga muito mais do que paga se pagasse apenas para o Mas depois de INSS. 5 Ô, mandatos chega a Zaratini. 33. Hã? Pode chegar a 33 mil reais. Pode chegar a Depois 33 de se 5 mandatos. tiver 35 anos de mandato, que é muito raro alguém ter 35 anos de mandato. Ô, Zaratini, vamos trocar em miúdos. Você está conversando com o Heraldo Peruca, você conhece bem. Nosso Globo brother. News, Heraldo Peruca, o camarote. Ele falou o seguinte: o plano é o seguinte. O plano é o seguinte. O Heraldo Peruca, você sabe de tudo, anda lá no Congresso, Sim. teu amigo, teu brother. Ele falou o seguinte, ó, vai passar a reforma vai passar. Tem que passar. Só que é o seguinte, o que os caras vão fazer? Não vão fazer a reforma do posto Ipiranga, Paulo porque Guedes. a reforma é boa e o Brasil dá uma decolada. E não quer a reeleição do nosso querido Bozo. Falou, não, o Bozo nós não queremos mais. Vamos fazer uma meia boca para ele tocar o governo, para as prefeituras não quebrar, para os governadores Tem não inflação. quebrar, para os velhinhos poder receber mais 4 anos, aí a bomba estoura lá na frente, no final do mandato do Bolsonaro. E aí troca. É isso, não é? Não. Você sabe que Não, é. a nossa Olhando opinião, nos não. meus olhos. O Paulinho, Cê o sabe Paulinho que olhando é nos isso. seus olhos. Cê O Paulinho da sabe que é Força. isso. O Paulinho da Força veio com essa Pô, conversa. O Peruca falou pra mim, pô. É, tá no bom, WhatsApp, o pô. O problema é o seguinte. Primeiro, a gente quer uma reforma que não mexa na vida na maioria das pessoas, dos trabalhadores, que são pessoas que ganham pouco, certo? E por essa proposta, e também pela proposta do Temer, teriam que trabalhar mais tempo, e pela proposta atual e pela proposta do Temer, teriam que ganhar menos quando se aposentassem do que vão ganhar hoje. Então, os aposentados que já se aposentaram
se falecerem, perde a pensão, diminui a pensão da viúva ou do viúvo. Isso nós somos o contrário. Essas são as questões centrais do nosso ponto de vista e que nós vamos combater lá. Ah, vai mexer com funcionalismo? Vão mexer com o funcionalismo dos juízes, dos promotores, dos políticos. Vão mexer com esse alto escalão do funcionalismo. Vão mexer com aqueles que não pagam imposto de renda e que poderiam estar contribuindo, como, por exemplo, a distribuição de lucros e dividendos, que não é tributada no Brasil. Então a gente tem que começar a tributar. Vai mexer nos bancos, você não vai. Nem o Lula mexeu nos bancos, pô. Lula sentava lá, ô, senta aqui, ô, Setúbal. Bom, então vamos, aqui, vamos tomar começar a mexer. Eu gosto de ir lá no Setúbal que tem White Label lá, tem Blue Label, porra, o Setúbal é foda. Fala uma coisa, meu querido príncipe, você acha que é isso mesmo? Você acha que o plano é esse, é fazer uma meia boca? Tipo aquele carro que você vai vender, você põe banana no câmbio, né? Tem uns flambis. Que o cara, porra, tá feia a coisa. Isso é do academia de polícia. O câmbio tá ruim, você põe banana no câmbio, aí ele fica macio. Tá bem óbvio, tá bem óbvio. Tá, né? Tá bem óbvio. Não precisamos mais ir muito além nesse assunto, porque todos aqueles a velha política que se reelegeram ganharam a eleição perdendo. Eles perderam voto. Eles perderam moral. Eles só ganharam porque eles tinham muito voto na eleição passada. Mas perderam maciçamente. Então agora eles dependem do Estado para ficar ali penduricalho, se segurando ali naquele privilégio que eles têm. Então a nova onda de deputados e alguns senadores que entrou querem fazer essas reformas. E não querem que haja uma reeleição do Jair Bolsonaro, se por acaso isso vir ainda se materializar, porque tem uma pauta também de eliminar a reeleição como proposta. Mas enfim, continuando no modelo que temos, isso é batuta. Se a gente tiver uma ampla reforma da Previdenciária, que é de fato sim positiva para a população, é engraçado escutar como o Zaratini coloca, tudo isso que a gente deveria estar debatendo lá na comissão. Mas a gente não debate na comissão exatamente pela oposição, que é uma oposição regimental e não uma oposição de debate. Tudo isso teria sido debatido na comissão, ficaria transparente o que é de fato... Vai ter a comissão especial. Mas infelizmente na comissão permanente, que existe, do jeito que ela, no contextual e do jeito que o regimento ele existe, o PT e os outros partidos de oposição fazem uma oposição que não gera debate. Então, nenhum desses detalhes que você coloca que não vai ser injusto para os mais pobres, que os privilegiados vão sair perdendo de fato, que a gente também quer. Nada disso foi debatido, porque hoje houve uma oposição chucra à questão de um debate. Então, ficamos aqui em falsas narrativas. No contexto de desenvolvimento econômico e de aumentar a receita, eu sou daquele... Eu venho do meio empresarial. Então, eu falo aqui em nome de pequenos e médios empresários, Zaratini. Não há como você tributar mais o nosso sistema econômico. Nós estamos com um modelo tributário falho. E a proposta de reforma tributária da oposição, da esquerda, é criar mais impostos. Não. É claro, você falou de aumentar a receita. Não. Você acabou de falar eu só quero receita. cobrar imposto de renda de quem não paga. Não, certo? isso não é Então, o um caso. funcionário de uma empresa é descontado. Ele ganha acima de R$ 1.738, ele é descontado mas você tá no imposto falando- de renda. você tá falando O daquele dono da refis lá, empresa, não é o refis? Muito mais Você tá imposto falando do que refis. isso. Não, tô falando de refis, não. Não é o refis? Imposto de renda. A proposta é o muito dono mais da ampla do que empresa, isso. Muito que mais. ele embolsa o lucro ou o dividendo da empresa dele, certo? Ele não paga imposto de renda disso. A pessoa que tem um aluguelzinho, uma casinha de aluguel, paga carnê-leão todo mês lá para a Receita Federal. O dono da empresa não paga. Mas imposto ninguém mais quer pagar. Não dá mais pra pagar Não, imposto. mas peraí. Como pagar imposto? Então acaba o cara vem com como todo imposto. mundo. Vamos liquidar tudo. Não, mas não é, Por que, mas que- daí não por que a classe média paga imposto e o rico não paga? Isso tem que mudar. Não, mas o rico paga Como não imposto paga? também. Aonde? Os Sim. banqueiros não pagam. Aonde? Mas o Barba também não deixou, não Aonde? mexeu nos bancos. Eu vai não entendi. mexer. Daqui pra O trás, Barba não mexeu ninguém nos mexeu no bancos. privilégio. O empresário não paga Então, imposto? mas Não vamos paga lá. imposto de Vamos lá. renda. Então, Ô, sim. Zaratini. Não? Não, você nunca viu lá no imposto de renda lucro, renda não tributável? Tá lá. Lucros e dividendos que você recebe, você, não sei se tem empresa, mas quem recebe da sua empresa o lucro e o dividendo, não paga imposto de renda Por que isso no não foi Brasil. batalhado nesses anos pra trás aí? Por que isso não foi batalhado? Porque nós estávamos vivendo um momento de crescimento econômico, certo? Que a receita vinha aumentando porque a economia vinha se desenvolvendo e não era necessário. Mas não poderia aumentar mais, então? Pelo seu pensamento? Aquele Avaliação momento não porque era pauta. Não era pauta porque não era interessante pros caras. Os caras quebrou espertos pra o caramba. argumento. Isso, Você quebrou seu próprio argumento. Que é o seguinte, Aquele momento o que não era bom. acontece, O que É acontece lógico. é o seguinte. Agora é. O cara, quando Agora tá faltando dinheiro.
Naquela época não? Naquela época tava crescendo a receita. Então não precisa tirar dos mais ricos, então, né? Então, mas tava crescendo. Então não é questão ideológica. É bom lembrar que a CPMF, em 2007 ou 2008, não me lembro, foi derrotada no Congresso Nacional. Então, foi meio sem querer. Foi aprovada na Foi uma coisa sem querer. Sem querer, não. Foi muito sem querer. Você lembra? Você tava lá, não tava? O fato é que não teve voto para aprovar. Deixa eu perguntar um negócio para você. Por exemplo, eu acredito também que você entendeu essa mudança que o Brasil quis dar. Por quê? Porque o Brasil votou no PT, acreditou muito no Baba, tinha uma puta... a opinião pública favorável, tal. Foi uma aposta do eleitor brasileiro no Lula. Foi aquela festa, tal, e não sei o quê. A gente ficou muito tempo com o pensamento de esquerda no Brasil, desde o FHC, certo? Se pensar depois... Não, FHC é puta comuninha. Toma, lógico, fuma charuto. Não é? Não, fuma charuto, mas é vermelho, coração vermelho. Você sabe, pô. Charuto verde. Você sabe. FHC não é. Quem? Ele Fernando fumava Henrique? baseado. Fumava, mas não tragava. Vamos pensar. Aí, ficou esse tempo todo, veio a crise. Você sabe como é que tá agora. Estamos à beira do abismo. Você sabe que tá assim. Todo mundo que tá aqui, que trabalha em repartição pública, sabe que tá faltando dinheiro. Tá tudo meia boca, a polícia não tem carro. Lá em Porto Alegre, os caras prendem o nego no camburão, pô. É um absurdo, porque tá faltando dinheiro. O povo foi lá e falou, pô, vou mudar, vou escolher os caras de direita, ver esses caras de direita e tal. Só que esses caras de direita, eles vieram meio zoado. Por quê? Porque o cara não entendeu, porque falou, porra, tem o Olavo no meio, tem uns militar, tem o Frota. Não, Frota não. Não, mas veio um pacote. Frota não tava no pacote, não. Não, veio um pacote. Veio um pacote. E democracia, o legal da democracia é você ter oposição, você ter o contraditório e você discutir e achar um caminho. Você acha que vai achar esse caminho ou nós vamos ficar mais 4? Já estamos a 5. Nós já estamos a 5 parados. Vai ficar mais 4 parados para vocês tentar ganhar na frente? A esquerda voltar? Esse governo aqui, eu não tenho esperança nenhuma nele. Por quê? Em primeiro lugar, o próprio Bolsonaro é uma pessoa que não tem a capacidade de liderar o país. Olha, lembra só, em julho do ano passado, o primeiro lugar nas pesquisas era o Lula. Mas todo mundo sabia que o Lula dificilmente ia conseguir ser candidato. O segundo era o Bolsonaro. Aí terceiro estava embolado o Alckmin, a Marina e o Ciro. Nenhum partido quis apoiar o Bolsonaro, ele estando em primeiro lugar. Por quê? Porque as pessoas que convivem na política sabem que ele não tem capacidade de liderar. E você precisa de um presidente da República, pelas características políticas desse nosso país, que lidere, que seja pessoa capaz de agregar. Ele dá porrada no próprio ministro, ele derrubou um Bibiano lá, fritando o cara no Twitter, agora tá fritando o outro. Quem é que fica num governo desse? Quem é que aguenta um negócio desse? Então é um governo em que o presidente, ao invés de ser um agregador, como foi o Fernando Henrique, como foi o Lula, é um desagregador. Então, nós não podemos ter esperança nisso. Além do que, o programa de governo dele, que é basicamente definido pelo Paulo Guedes na área econômica, é um programa que não atende a maioria da população brasileira. É um programa que só quer cortar e cortar onde? Na carne do povo. Vai votar essa semana uma medida provisória. Mas talvez não seja isso que tá faltando. O quê? Parar de articular. Parar desse pensamento velho. Porque não tem mais. Paga Poderbrecht. O povo morrer de fome. Não, mas e aí? Talvez seja isso. Mas o povo morre de fome também de outra maneira. Terá nosso apoio. Não terá nosso apoio. Nunca. O povo morrendo. Nunca. Não, morrendo de fome. Porque nunca tá bom. Não é que nunca tá bom. Não sei, eu tô Olha, por exemplo, ele cortou o FIES, cortou o FIES, cortou o ProUni. Não é questão de ser articulador, é questão de ser agregador. E o Lula é agregador? Claro que agregou. Oi? Porra. Quem? Durante um tempo sim, e depois? Sim, durante todo o tempo. Agregou os amigos. Nós contra eles, ele tava agregando? Não, agregou um monte de gente. Os amigos. Agregou os amigos. Agregou e foi Foi aprovado. Foi aprovado pela maioria da população, elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma. Bolsonaro também. O quê? Foi eleito. Sim, mas agora as pessoas vão conhecer o Bolsonaro. E agora as pessoas também conheceram o Lula.
Agora quando? Agora, o tempo inteiro. Agora que o cara tá preso, não pode se defender. Demorou um ano. Não, ele pro tava Supremo... solto. Não, senhor. Demorou um ano pro Supremo Tribunal Federal deixar ele fazer uma entrevista. Ele é preso. Ué, mas o cara tá preso, você acha que tem que dar entrevista? Ué, tem tanta gente que dá entrevista aí, por que graça ele não de podia ser dar? Maníaco do parque, não pô, sair, mas, né? mas pelo amor de Deus, eu não graça concordo de também ser com isso. preso é ficar É confinado. lógico, é não ficar é falar confinado, com né? os Ficar outros. falando. Sei, mas celular. todos e tudo. podem dar. Não, mas não Todos pode. podem Eu dar. acho Não tem celular lá. Ô, Zarati, então você acha que não vai ter jeito? Você ter tá, jeito do quê? você tá pessimista pra cacete, hein, bicho? Eu vou embora. totalmente pessimista. Eu vou lá com o Maduro. Totalmente pessimista. Você sabe, Eu acho o seguinte... Você é amigo esse do Maduro? governo, Você é além amigo do que, nessa área social, nessa área educacional, da saúde, o governo não sabe o que fazer. Tá batendo cabeça. Botou um ministro da educação, lá o colombiano, que eu não tenho nada contra o colombiano, não tem problema nenhum dele ser ministro. Mas o cara não tem nenhuma noção do Brasil. Agora entrou um empresário ou um especulador, não sei o que é lá, o Weintraub, que pô, o cara chega, eu vou punir as 3 universidades porque tem balbúrdia. Eu nunca vi isso na história, Pô, nem na ditadura militar O aconteceu um negócio Jaiminho, desse. porra. O Jaiminho foi ministro, porra. O Jaiminho também foi ministro. É que a gente esquece as cagadas. Carteiro? O Jaiminho, pô. Não, o Jaiminho. Jaiminho Carneiro. A gente esquece as cagadas. A gente esquece rápido. Você acha que tá assim o negócio? Você que é do PSL? Praticamente eu não preciso nem responder. Vocês já estão fazendo um contraponto aqui muito bom que o Zaratin tá contraponto, colocando. Obrigado, obrigado. Sou Sempre eu a gente- contra a bancada inteira forma aqui. alguma. Eu não preciso debate. falar nada. Só verdade Eu não contra- preciso falar nada. Mas, claro, que tem muitas narrativas aqui que tá, na minha opinião, totalmente descasados com o que a gente está representando. Nós representamos a mudança. O Jair Bolsonaro representa a mudança. Não é só mudança de governo. Ele está pensando em mudança de sistema. É por isso que ele não faz o toma lá da cá, porque o toma lá da cá faz parte do sistema. Então vai haver um momento de atrito e que ele vai colocar, assim, a culpa no sistema, porque é o sistema culpado de fomentar e de fazer esse toma lá da cá. Temos que olhar essa mensagem que está sendo passada, mesmo que subliminarmente. Então, esse é um ponto do quesito político. Do quesito econômico, nós estamos vendo aqui que temos uma questão de Estado social. Nós temos um Estado social. Significa o quê? Temos leis trabalhistas, temos previdência estatal obrigatória centralmente planejada, temos uma série de interferências na economia. O burocrata e o político têm um poder monumental na condução da economia. E não é isso. Quem gera emprego, quem gera mudança social é a sociedade. Não é o governo que gera essas mudanças. Ele pode atrapalhar muito, é o que está acontecendo. E o Jair Bolsonaro vem para tirar esses entraves. É o início desse processo. Espero que seja bem perene e que perdure bastante. Porque é um processo bem longo da sociedade assumir essa responsabilidade. Dos empreendedores começarem a fazer mais produtos e serviços, criarem mais oportunidades e empregos. Isso que é o modelo. Não é esse o modelo que o PT defende. O PT defende o dirigismo, o estatismo, que o Estado faz tudo, o Estado que emprega, o Estado que gera emprego, o Estado que gera benefícios sociais. Não está certo. Este modelo que está sendo defendido aqui pelo meu parceiro, faliu com a Dilma Rousseff. 3 anos de recessão e ainda estamos vendo o eco dessa recessão. Para sair da recessão significa austeridade, disciplina fiscal, liberalização da economia, privatização, sim, de tudo aquilo que não é função do Estado. Essa que é a nossa missão. Não fazendo essa leitura, não entendendo esse contexto que é a base que elegeu e que tirou voto da esquerda e que elegeu boa parte dos conservadores e dos liberais, vem com essa missão. Não entendendo isso, aí caímos de novo falando que o PT é pelos pobres e a direita é contra os pobres, é pelos ricos. Tá errado. A mesma história, né? Agora, Tá esse errado. poder- Vocês me permitem fazer um break? Não. Vamos tomar uma água. Não, eu preciso fazer um break aqui pra rede. Eu sei que o papo tá muito bom. Você tem a palavra aqui na volta. Temos aqui hoje o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele é neto da Princesa Isabel. Ó. Muito chique. Neto ou bisneto? Trisneto. Trisneto. Da Princesa Isabel. E temos aqui o Carlos Zaratini, que é um cara, assim, da esquerda, sempre foi um cara muito respeitado, um cara bala. Carlos Zaratini, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Você pode mandar sua pergunta, @programa Pânico. Heraldo Peruca também. Já mandou uma mensagem. Eu Muito tenho- querido, Heraldo, né? Sempre acompanhando Tenho o aqui programa. uma pergunta-denúncia aqui da audiência. Mas Pro faz no próximo bloco. Aguarde. Não, a audiência precisa Olha o chegar. gordão fascista. Estão te chamando de gordão fascista. Nossa senhora. Gordão fascista. Olha só, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Você Ontem checa, estive você com o Silvio checa, Santos. checa talvez. as informações. Eu checo e pré-checo. Vai ali e volta, nós só vai ali.
Muito bem, meus amores, estamos de volta. Hoje, presenças ilustres de altíssima categoria nesse programa. São convidados para estarem em grandes programas de debate. Temos aqui o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele é deputado federal pelo PSL, e o Carlos Zaratini. O Zaratini já é um clássico, já está no 4º mandato do PT. Ele foi secretário da Marta, né? Do transporte, sempre lutou pelo transporte público barato e bom, fez um trabalho bacana lá. E a gente estava batendo papo aqui sobre o futuro do Brasil. Parece que o Zaratini, ele quer mais impostos. Eu já sou completamente contra. Eu só quero que cobre quem tem mais. Não vem não. Porque é o seguinte, é empresa. Por exemplo, tem empresa que você está falando, vou cobrar os dividendos. Pô, a empresa já paga o imposto. O sócio vai pegar... Você quer bitributar, então? Não. No mundo inteiro é assim. Não tem mundo inteiro, não. No mundo inteiro. Não tem mundo inteiro. O mundo inteiro. Só no Brasil e mais outro paizinho que não cobra imposto de lucros e dividendos. Você acha que eles querem muito imposto, Príncipe? Olha, claro que querem. Toda ideia é patrimonialização, é tirar dinheiro de quem tem e trazer para o Estado. Essa que é a proposta do partido. É muito coerente deles estarem pedindo mais imposto, que é isso que defende o marxismo. Agora, vamos colocar aqui que são coisas que estão ali na reforma tributária da esquerda. Essas reforma tributária da esquerda, ela vai contra patrimônio, que é renda acumulada. Então, ou seja, você tem uma propriedade, você tem poupança, eles querem tributar isso a mais, progressivamente muito maior. Então, ou seja, você já acumulou renda, agora vamos tributar ainda mais aquela renda acumulada, que seja patrimônio. Não só isso, distribuição de dividendo. Você fala assim, poxa, vamos acabar com esse negócio de pejotização do Brasil. A pejotização do Brasil é o que protege o pequeno e médio empresário. Sim. Se você não pode atacar a consequência, tem que trazer a causa. Qual é que é a causa da pejotização? É a CLT. Vamos falar aqui de revogar, ao menos mitigar o impacto da CLT? Já revogou. Não foi revogação. Foi feito. Está muito longe de ser uma revogação. A reforma da muito trabalhista. Disseram que ia criar 6 milhões de emprego. Está diminuindo o emprego. Não foi feita reforma trabalhista nenhuma. Foi feito. Uma flexibilização mínima dessa questão trabalhista, que é um grande entrave. E é por isso que existe essa pejotização. E é exatamente por isso que, se você fizer uma tributação de dividendo, você está tirando qualquer capacidade de rentabilidade de uma empresa que já paga tudo de acordo com a CLT. Então você vai estar falando uma sinalização para os empresários brasileiros e internacionais, fala assim, é impossível ter rentabilidade no Brasil. Então é impossível. O cara vai embora. Vai embora, então, fecha o negócio. O que aconteceu na França? Na França aconteceu isso. E não tem, olha, nesse país que tributam, que fazem o erro de tributar o dividendo, que é um erro, que fazem esse São erro. 99% dos países. É um erro, independente de ser 99%, é um erro. Então, os que fazem esse tipo de erro, o que acontece? Nesses países não tem a CLT. Então, eles não são forçados a flexibilizar tudo na questão de custos da empresa, é flexibilizado. O que a gente está fazendo no lado brasileiro? Estamos petrificando os custos das empresas brasileiras. Isso não é condizente com a liberdade econômica que a gente precisa para crescer. Não é dessa petrificação de um modelo estatal orientado pelo centro lá de Brasília, dizendo o que é o ideal para o Brasil, como que se modela uma empresa. É assim, ó. E tem tudo regimentado e tudo já padronizado. Não vai dar certo esse modelo. Temos que entrar para um modelo mais flexível. A CLT está em alça de mira aqui para a gente flexibilizar. Se a gente não está falando sobre isso, não estamos falando sobre nada. Porque qualquer cara que tenha pequena empresa, você pega aí qualquer, a Dirce, tudo bem, a Dirce é magnata das refeições e tal, mas você pega qualquer pequeno empresário, ele sabe o custo daquilo. Exatamente. E ele não vê nada. E ele não vê nada há muitos anos. Mas a legislação trabalhista, ela foi criada para você dar um mínimo de proteção ao trabalhador. Só. O mínimo de proteção ao trabalhador. Na Europa, existe legislação trabalhista mais rigorosa que no Brasil. Certo? Não, existe legislação trabalhista mais... Não, benefício também, né? Tem mais, Zaratini. Existe para garantir o quê? Que não haja uma superexploração do trabalhador, que haja a condição do trabalhador ter uma seguridade social, que é o caso nosso aqui. Mas o Paulo Guedes, ele não falou, você pode escolher, você vai trabalhar. Escolhe aqui, o que você quer? Tenho dois sistemas. Tem o sistema que eu vou te dar e tem o sistema B que você escolhe, que vai ter benefício. Mas quem vai escolher? O patrão. Se você diga o seguinte, olha, se você puder escolher, se o patrão puder escolher, olha, eu vou contratar um trabalhador, trabalhador pela CLT, outro trabalhador pela carteira verde e amarela, que não dá nenhum direito. Qual é o que o patrão vai escolher?
Eu me lembro, o Emílio, você deve ser trabalhador dessa é livre, época. ele não é Antigamente escravo. a gente chegava numa empresa para trabalhar e você tinha que assinar um monte de coisa lá, o contrato de trabalho. Aí vinha um papelzinho escrito assim: eu concordo com a opção pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Certo? Por quê? Porque tinha acabado a estabilidade lá em 1967 e aí criaram a opção pelo Fundo de Garantia. Se você não assinasse a opção pelo Fundo de Garantia, você não era contratado. Então é evidente. Hoje já não tem mais papel para assinar, mas porque já é automático. Mas eles vão colocar um papel que, se você não optar pela carteira verde e amarela, você não vai ter o emprego. Então você é obrigado a optar. Olha que legal, hein? É uma coisa bem democrática. Você é obrigado a optar por aquilo que te tira os direitos. Essa que é a verdade. Então essa reforma trabalhista radical do Paulo Guedes, que o Luiz Felipe falou aqui, é boa. Acabar com o direito dos trabalhadores. Fazer uma pergunta não gera emprego. Deixa eu fazer uma pergunta. Não gera emprego. Não, mas você sabe que gera emprego? Você sabe que gerar emprego hoje em dia? Onde é que vai estar o emprego? Vai estar em obra pública, pô. Você pega lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o Trump chegou lá. Pega o Brasil. O Trump chegou nos Estados Unidos e falou o seguinte: aqui a orientação das empresas é produzir aqui dentro dos Estados Unidos. Vamos acabar com essa brincadeira de exportar emprego, certo? Fez isso. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? O emprego está aumentando, cada vez mais. Então não tem nada a ver com questão trabalhista. Tem a ver com uma decisão política. Acabou com o imposto de herança. Acabou com o imposto de herança, Na verdade, ele manteve o mercado dele. Ele preservou o mercado dele. Coisa que aqui a gente não faz. A gente está entregando o mercado, certo? As empresas... a renda da população está diminuindo cada vez mais. Saiu um dado do CAGED aí agora. Teve 1,5 milhão de admissões em março, 1.470.000... Aliás, 1,5 milhão de demissões, 1.470.000 admissões. O salário de quem foi mandado embora era R$ 1.300. O salário de quem foi admitido, R$ 1.200. Ou seja, está tendo uma rotatividade de mão de obra que está reduzindo o salário dos trabalhadores. E isso, reduzindo o salário do trabalhador, a empresa da dona aí que faz refeição não vai vender tanta refeição. Ela não quer imposto. O comércio... Imposto. Ela precisa ter consumo. E o que não tem no Brasil é consumo. Por que as lojas estão fechando? Por causa de imposto ou porque não tem consumo? Os dois. Os dois. Não, porque ninguém está investindo. O imposto sempre teve na história do Brasil, pô. Na época do Lula tinha imposto vamos acabar, e tava bombando. Vamos acabar. Bolsonaro 17. Vamos acabar com os impostos, certo? Agora, no Brasil, o rico, ele paga 8 a 12% do que ele tem de renda, ele paga imposto. Já o pobre, ele paga 50 a 55%, porque... O que é pobre e o que é rico pra você? Pobre é quem recebe quem é menos pobre? de um salário Não, mínimo. me defina pobre e rico. No Brasil, assim, definido que é pobre e quem rico? recebe menos de um salário mínimo ou menos de meio salário mínimo já é pobre. Eu sei, mas é porque tem essa mania, essa coisa mania de dizer dos pobres, eu defendo os pobres. Sobre imposto, eu queria fazer essa pergunta, como é que a gente faz para corrigir então essa distorção? Porque a maioria dos brasileiros são pobres e eles gastam 55% do que tem com imposto, enquanto o rico só 12%. Como que se corrige isso se não é taxando, por exemplo, lucros e dividendos, que é o que todos os países do mundo inteiro, Alemanha... Entendi a pergunta, boa pergunta. 12 não, hein? O rico paga bem mais. Bem mais. Quanto mais você trabalha... Você tá falando com o milionário aí, viu? Você tem, mais você paga. Tá falando com o milionário aí. É da Receita Federal. Isso é dado da Receita Federal. Para responder essa pergunta, que é uma pergunta muito importante, você tem que sair do atual modelo, que é baseado em consumo. A tributação está toda na transação, na compra e venda de produtos. Então, você tem... O compra e venda de produtos é da onde está extraindo e financiando o Estado. Temos que sair desse modelo e baratear, ou seja, reduzir as alíquotas de consumo e transacionais. Pela primeira vez eu estou concordando com ele. Bom, então bem. Nós temos que tributar lucros e dividendos. Não é lucro e dividendo. Não é renda? Então calma. É renda? Não é renda. Claro que é renda. Calma. Tributar... dividendos calma, é renda. Zaratini, calma. É tributar a renda. Lucro e dividendo é uma renda já realizada, ou seja, já tributada. Você já tributou, gerou renda, aquilo ali você distribui, certo? Então aquela renda já foi tributada no balanço, no DRE de uma empresa. Não pode ser bitributada, o mundo inteiro faz isso. Mas o mundo inteiro tá errado. Não é bitributação. Não estou dizendo. Como princípio, já é uma violação de um princípio. Então não vou falar assim, não, é porque o mundo inteiro tá fazendo, então quer dizer que isso é certo. Por princípio tá errado. Então eu tô te falando, afirma, se o Brasil puder evitar e fazer as outras reformas antes, que
que são importantes para uma empresa se sustentar e ter rentabilidade de fato, e ter o quê? Acúmulo de renda. Vamos entender aqui o que a gente está falando de acúmulo de renda. Ter poupança, ter patrimônio, ter casa própria, ter mais de uma casa, talvez se for o caso, porque isso também é patrimônio. Na proposta da esquerda, isso é sempre crescente. Quem tem, tributa mais. Então, tributa mais aquela casinha do cara que poupou para acumular aquilo. Eu quero tributar eles os estão grandes definindo. proprietários. Mas aí que tá o tirania. Os grandes vão embora. É aí que Vai tá. embora nada. Pera Ele aí, vai que levar vai. a Isso aí Nacional vai embora. Ele vai levar vai embora. É aí que tá a tirania, porque eles definem a cada vez mais, define quem é que tem grande fortuna, com fortunas cada vez menores. É exato. Mas não tem imposto sobre grande fortuna no Brasil. Mas eu tô dizendo, se você Aqui no começar Brasil, por esse lado... se você fizer um imposto Claro que sobre tem. herança, é imposto estadual. Aqui em São Paulo é 4% pro cara que tem uma casinha, é 4% pro cara que tem zero uma nos Estados mansão. Unidos. É zero nos Estados Unidos. Só que aqui... Então você prefere... É zero. É zero. Na maioria dos países é 30, 40%. Lógico. Nos Estados Unidos não taxam herança, é isso? Zero. Claro que taxa. Acima de 50 milhões de dólares é taxado. Abaixo de 50 milhões... bastante, inclusive. Acima de 50 milhões de dólares é muito. Deixa eu falar. Mas olha, deixa eu te falar. Eles cortam até 44%. Mas tem várias saídas para você não ser tributado. Várias saídas legais para você não ser tributado a 40%. Quem é um idiota de ser tributado a 40%? Você acha que os caras... Se você tem $1 bilhão, e você deixou de herança se o cara tem 10, 20, 30 milhões de dólares, ele já tem uma estrutura para se proteger desse tipo de problema. E sabe o que estava acontecendo? Até o governo Obama, 2 mil americanos entregando passaporte. Falou assim, não quero ser mais cidadão norte-americano, porque aqui eu sou tributado. Singapura. Exatamente. Moleque. 2 mil por ano. 2 mil por ano. E é o que aconteceu com a França negócio também. ele faz em Singapura? Um negocinho você desse quer tamanho. replicar esse modelo de falência de cidadania? Claro que não. Você só se sente cidadão se você Na pode Inglaterra ficar aqui. ninguém foi embora, pagam 44%. Não, mas tem todo mundo maneira lá. de Tá na você... França. Tem maneira de você se O cara quer comparar Aqui é o Palácio de Buckingham. o Brasil, pô. Fala em Diadema, Cara, mano. tem hora que compara, tem hora que vocês comparam, tem hora que vocês não querem comparar. É pra comparar ou não é pra comparar? Os caras A querem denúncia aqui, No velho. Brasil, Peraí. o cara quer pagar pouco imposto e quer ter serviços de primeiro mundo, né? Então é uma coisa louca, porque você tem que ter serviços de primeiro mundo, né? E ao mesmo tempo não pagar nada de imposto. Já Só paga no Brasil. muito. Já paga pra O caramba. trabalhador paga 5 meses de imposto. Exato, nós queremos diminuir isso. Quer nada, você quer Eu mais quero um. diminuir. Você quer dar um tomezinho. Eu quero diminuir Agora o você imposto tá do trabalhador olhando, não. pra cobrar do rico. Não vem não. Não fez isso até quero. hoje, vai Não fazer fez agora. em 50 anos. Lógico, não é. fez. A carga Muito bem, deixa eu tributária, falar. a carga Caviar tributária muito tempo, vale, né? ela vale para entregar serviços se não tem uma burocracia altamente cara, como é o modelo que eles estão sustentando. Temos que diminuir o custo da burocracia. Então você paga imposto, vai para a burocracia e eles ali se apoderam daquele imposto. E o que repassa de volta em serviço? Nada, ou quase nada. Então, se for para ter um sistema tributário, tem que ser muito mais direto e temporário. A gente tem que avaliar se o nosso tributo está valendo a pena. O negócio é de criar um tributo permanente, tá sempre permanentemente mandando tributo pro burocrata e pro político, para ele decidir o que ele vai fazer. Mas- Não, ele mas decide vem cá. temporariamente como fazer uma obra, deu certo ou não, ou faz um Não, mas programa e a social, saúde e a deu certo ou não, educação? avalia e E depois a saúde para. e a educação? É como é feito em país desenvolvido. Eles O maior têm custo que nós revogabilidade de impostos. A gente não tem isso. É sempre O maior perenização. custo do Brasil é o pagamento de juros da dívida interna. O segundo é a Previdência. Depois vem a saúde e depois vem a educação. Tá bom, juros da dívida interna é o dinheiro que vai para os bancos, certo? Com essas taxas de juros Selic estratosférica, então é juro que vai para o banco, que o governo atual não está baixando. Poderia ter baixado porque a inflação Quem está baixa é o baixando. mercado. O mercado não, que baixa não, a taxa. taxa Selic não é o mercado, é o Não, Banco não Central. Selic, mas o mercado é o Banco que define Central. qual é o Falando custo do da governo. Selic, tô Mas falando o da mercado é Selic. que compra esses títulos. Sei, mas... Posso mudar de assunto ou não? Posso fazer? Vamos falar do Olavo? Deixa eu fazer Olavo de baralho. aqui, ó. Fala do Olavo. PSL. Hã? Vamos falar do Quem Olavo. fala do Olavo é o PSL. Vou fazer uma pergunta aqui, velho. Quem quer fazer pergunta? Datena. Datena. Vai, pergunta- José Luiz Datena. Uma pergunta aqui, ó, me ajuda aí, velho. A audiência aqui falou. Tem uma pergunta aí, velho. Por que o nosso príncipe gastou aí, ó, 54 mil reais e o Zaratini 214 da verba de gabinete só esse ano?
essa discrepância aí. O pessoal tá revoltado com o senhor aí, viu? E eu achei muito a minha parte, viu? É muito? Pra mim, eu achei demais. Eu não sei quais são Foi os gastos 4 do vezes Luiz mais. Felipe. Os meus gastos estão todos na página da internet lá, Não. você pode acompanhar. Não, sim, não. O problema não é. Ninguém tá falando que tá errado, mas o pessoal perguntou por que 214. que você gastou? Por que essa discrepância Por quê? assim, dos dois deputados federais? Porque Assim? a gente faz um trabalho, eu não sei, eu não vou aqui falar nada do Luiz, mas falando sobre mim, né? A gente faz um trabalho muito de chegar junto às bases, de ter reunião em outras cidades, de ter reunião nos bairros de periferia de São Paulo. Nós temos toda uma estrutura de prestação de contas do nosso trabalho e Sim. de ouvir o que a população tem a nos dizer. Então a gente desenvolve esse trabalho tem um custo, certo? Não é um negócio que sai do nada, sai de um custo. E é por isso que tem essa verba de gabinete para garantir que esse trabalho possa ser feito. Uma verba de produça, então, que você trabalha mais, você tá falando que você viaja mais, é Não isso? tô falando que eu viajo mais que ele, que eu Quantas não sei pessoas- os gastos dele. Quantas pessoas o senhor tem no gabinete? 25. 25 e você? 5. 5? Quantos cavalos no ar? Não, mas só pra essa saber. diferença que ele tá falando não é nem em relação a isso, é em relação aos gastos do... Gastos também, é. A Atena pôs uma Luiz- pilha. Porra, Datena, você quer o quê? Velho, me O cara ajuda aí, tem lá, velho. Tá lá no site, Mas porra. muita gente, o outro só tem 5 negros ajudando, Mas eu ele tem acho- 30, me ajuda Olha, aí, ó. eu nem Concorda preciso comigo, comentar, não? porque eu conheço muito bem quem me elegeu, o que eles querem. Eles querem austeridade, entendem que o Estado é um problema, que políticos com poder e políticos com esses recursos todos não são a melhor maneira de você entregar resultado. Muito pelo contrário, fazem parte sim dos grandes entraves que a gente vive. Então eu faço aqui uma pequena parte. Eu acho que até que a gente tem que aprofundar isso ainda mais. Eu acho que ainda estou gastando demais. Eu sou muito rigoroso lá com a equipe, com todos lá, de onde que a gente está gastando esses recursos. Agora, temos que entender aqui que tem uma visão de modelo, uma visão de país, uma visão de Estado completamente diferente. Então, o Estado que ele defende aqui é esse Estado paternalista, que vai nas bases, que vai lá defender o Exatamente. cara. Mas é paternalista. Não é paternalista. É paternalista. É que eu dou Você vai fazer atenção programa a quem me ali pro elegeu. cara- É claro. Você Eu vai fazer dou atenção a quem me elegeu, eu algum ouço o dote- que as pessoas têm a dizer. Algum dote do erário público vai voltar àqueles que votaram pra você. Não é o Exato. caso aqui. São Eu as quero pessoas que estão precisando de esgoto, são as mas pessoas que estão precisando... Não é assim. Tá resolvido Mas isso. não é resolver assim. seus- Não, Resolvido. claro que Não é não, assim. mas é o que a gente tenta ajudar É um a modelo resolver. comple- não há como a gente concordar aqui numa premissa de visão de Estado, porque são completamente distintas. Aqui não vai haver uma congruência. Ou você acredita que a sociedade é o grande fator propulsor das grandes mudanças sociais, econômicas, políticas do mundo, ou você acredita que é o Estado, o grande paternal, que vai resolver os problemas de todo mundo. Esse modelo que ele está defendendo é aquele modelo que faliu. O modelo que eu estou representando aqui é o modelo que elegeu boa parte dessa bancada e criou essa grande renovação. Então, acho que é aí que temos a distinção. Então, Esse fator que você apontou de gasto é só uma ponta do iceberg. É uma ponta do... Tem alguns que dizem que não é isso, é toda a diferença, olha quanto eu gasto. Não é toda a diferença, temos que ir muito mais profundamente. Vamos ver no nesse tema. final do quarto ano de mandato quanto cada um tá gastando. Eu vou dizer uma coisa pra você, ô príncipe. Eu tudo bem, eu acho bonito, tal, acho bacana. Veio lá o nosso Quem? amigo do Sul, bom menino. O loirinho. O loirinho. Loirinho ali. Bom, Parece do o filho do Roberto Hausen. Leal. Não. sim. Von Hausen. Von Hausen. Von Hausen. Bom É menino. difícil o nome dele. Parece o Bom filho do menino. Aí ele Roberto veio, Leal. deputado federal, colega de vocês lá. Ele veio Do aqui Novo. dar uma entrevista na sexta-feira. Aí ele chegou, ele e a malinha. Eu falei, porra, bicho. Não, tive que pegar o voo cedo. Eu falei, porra, bicho, você fica lá pra coisa e fica sofrendo. Eu ia ficar sofrendo. Se fosse eu ia gastar tudo. Tudo open Eu bar. gasto que é Direitos necessário. adquiridos, Zaratini. Eu gasto que é necessário que o para Estado eu me fazer der. o meu mandato. Você Certo? sabe que... E isso Os é assessores pagam reconhecido, dízimo pro partido, é tem outra reconhecido coisa pelas também. pessoas, É. tanto que estamos no Deixa quarto eu falar mandato. sério. Vamos falar do Olavo, porra. Vamos ficar nesse assunto, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Posso perguntar da Mas Janaína é aquilo que ele Pascoal? falou, é aquilo que ele falou. Eu acho que a galera quer que o Brasil mude. Eu também acho. Lógico. Mas Também essa acho que quer que o conversa Brasil os negros mude. já não pegam mais, Zaratini. Ah, pegam. Então vamos não ver. pega. A Pegam. conversa do quê? Ah, do que tá gastando o STF lá comprando lagosta. Os É, caras pelo vão lá e amor de Deus. denunciam, Sim, mas a pô. conversa que ele tá Também, defendendo aqui... porque esse Mas não dinheiro, é, deixa você eu te falar, sabe que- eu entendo então, que você tá mas não é pegando isso. dinheiro pra trabalhar, mas esse dinheiro poderia ser economizado, inclusive, pra você ajudar as pessoas Não, que você mas tá as falando. pessoas... Mas, Eu, cara. Sei, mas isso aqui, esse dinheiro... Ele é relativo, porque eu ele, não sei como ele você tem tá. muito maior efeito o fato de eu poder trabalhar, poder acompanhar problemas que estão acontecendo nesse estado,
poder estar junto da população e poder levar essas demandas pro governo. Mas o Lula estava bem junto da população também. Não, mas você né? quer mudar de assunto, você me faz uma pergunta, aí você Tô muda pra colocando outra. a mesma linha de raciocínio. Não. Você quer fazer uma pergunta ou você quer A pergunta é essa. batalhar contra o Lula? Nós discutimos o Lula aqui. Não, o Lula tá preso. Discutir o mandato. Deixa o Lula. Eu Ô, entendo, mas Zaratini, cara, o problema continua. Mas você não acha que é isso? Você não acha? Porque é muito claro, a gente vê que é muito clara a posição dessa direita nova. Parece ser uma direita nova aí. Os caras diferentes e tal. E eles têm essa coisa mais liberal, mas você não acha que é isso que o povo tá querendo? Só que eles não sabem direito, porque entra o centrão ali no meio. Entra o fiel da balança, que é onde o Lula foi lá e comprou todo mundo. Dá lá pra ele lá da Petrobras. A Petrobras, quem vai votar contra? A Petrobras dá pra ele lá o que nós temos aí pra distribuir. O problema é o seguinte, o Lula fazia o jogo. Isso. A Petrobras, nós Isso, tínhamos, quando nós estávamos com a Petrobras funcionando e comprando plataforma dos estaleiros nacionais, nós tínhamos 80 mil empregados na indústria naval. Hoje nós temos 7 mil. Foi a quarta maior empresa do mundo. Eu sei, mas era Não, não tô falando da Petrobras, não. Ela comprava. Nossa, tá louco. Ela, que roubalheira. É máfia, Ela né? não comprava. Era máfia. Não. Ela comprava sabe, dos estaleiros nacionais e gerava emprego no Brasil. Nós tínhamos o ProUni, nós tínhamos o FIES. Hoje um jovem, e isso vai acontecer agora, no final do semestre, vai acabar o dinheiro das universidades e do Ministério da Educação. Quem é que vai bancar o FIES pro jovem estudante? Esse que tá ouvindo esse programa aqui, quem é que banca o FIES para ele poder estudar? Porque se não tiver o crédito educativo, não tem condições de manter toda essa juventude na universidade. Eu não estou falando daqueles que têm dinheiro. Aqueles que têm dinheiro vão continuar pagando. Mas estou falando da grande maioria que está estudando. O cara trabalha de dia aqui na Avenida Paulista e vai ralar à noite aí numa faculdade, certo? É esse que nós temos que garantir que continue estudando. Se não tiver esse modelo que a gente coloca, que defenda o interesse da maioria, nós vamos ter cada vez mais quem tem dinheiro pode, quem não tem dinheiro não pode. Isso nós estamos em desacordo total. Você tá em campanha. Tô em campanha do quê? Emílio. Porque é o seguinte, os caras estavam falando o seguinte, pô, vamos pegar o Dória. O Dória aqui. Foi a mesma coisa. Era o Haddad. O Haddad era o prefeito e tal. Aí pegou e falou, ó, o cara deu 7,5 bi. Na hora do cara fazer, sempre fica a mesma conversa. Agora os caras lá, o Bolsonaro, o posto Ipiranga, eles estão querendo mudar. E vocês não estão deixando. Imagina! Deixa. Ué, Então, que se a não coisa tá deixando? for pro buraco, vocês têm que ser responsáveis Quem também. não tá deixando? Porque nós já somos vem oposição, nós perdemos a Então. eleição. O povo nos colocou em minoria, mas ao mesmo tempo, quem votou na gente por um determinado ponto de vista, certo? Então quem votou no PT sabe porque votou no PT e nós estamos lá para defender essas ideias. Agora, o governo, ele pode formar uma maioria lá sem a gente e passar o trator em nós. Por que ele não faz? Porque você sabe que os caras têm aqueles caras que se vendem. Porra, Zaratini. Mas o você governo, é um macaco velho. o governo Você já sabe falou. como joga Não o fui jogo eu, ali, não fui eu não. Zaratini. Foi Você é o um Onyx, puta macacão foi o velho. Onyx Lorenzoni. Você dá olé O nessa Onyx turma, Lorenzoni porra. reuniu. Você sabe Olha, como mas tá funciona. o rolando Onyx tomar lá da cá Lorenzoni ainda, reuniu. Isso aqui dá olé em todo mundo. O Onyx Lorenzoni cara, é a chacura reuniu do câncer lá que na a pessoa vai casa contra. do Rodrigo Maia, há uma semana atrás, 10 dias atrás, reuniu os líderes dos partidos, da possível base do governo e falou, olha, cada líder vai ter 100 milhões de reais de emenda em 4 anos. E quem votar essa reforma da Previdência vai ter 40 milhões de reais de emenda em 4 anos. São 3 bi a mais que ele tá querendo liberar em emenda. Foi isso. Como é que não tem Isso- toma lá da cá? Isso aí, como é que não tem toma lá da cá? Chega lá, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, É a mesma do Rio coisa. Grande do Sul, cara assim, ó, unha e carne com o Bolsonaro, e faz essa proposta. É lógico que não conseguiu fazer segredo, porque quando você fala isso pra 20 caras, alguém vaza, né? E vazou. Agora, o fato é esse, eles estão articulando isso. Então, o problema da maioria para votar a reforma da Previdência, eles estão articulando. Nós estamos resistindo porque nós somos contra, e nós estamos expondo nossos argumentos. Eu já fiz mais de 20 reuniões para discutir a Previdência Social. Esse A dinheiro emenda aí não é que você prevista falou em que eu lei, gasto, não? é para usar isso. A emenda não é prevista em lei? Essas emendas? Liberação de emenda não é prevista em lei? Além das emendas previstas em dinheiro lei. extra. Então, por exemplo, é um dinheiro extra. Então, o cara, além dos
15 milhões lá que cada deputado tem para indicar emenda, que aliás foram cortados 3 milhões por esse governo, foi contingenciado, como eles dizem, eles estão acrescentando mais 40. Essa é a verdade. Vou fazer um break. Eu queria Essa saber é seguinte, a Zaratini. nova política, hein? O Zaratini é bom, ele sabe como Ele é muito funciona. bom. Ele é muito bom, ele sabe como é jogado o jogo. Eu quero saber o seguinte, Zaratini. Eu quero saber por que você é líder da minoria, a Glaze é da maioria. Como é que é esse negócio? Você explica daqui a pouco pra gente? E a Glaze? Como ela tá, hein? Como é que ela Agora tá? ou daqui a pouco? Aguardem. Aguardem. Daqui a pouquinho, daqui a Depois do pouquinho. intervalo. Já a gente volta, mande sua pergunta, @programa Pânico. Vamos Hoje para o papo tá pauta. muito bom. Pô, Depois da entrevista Ah, do não Bolsonaro posso com o falar. Silvio Deixa eu Santos. Pedindo a palavra lá. Tadinha. Quem? A Zaratini Marina tá chorando puto com a aqui. RTV Você também, quer fazer né? pergunta, né, Marina? Mas tem meia hora. Ó, a Marina é um caso muito interessante. Por quê? viu? Ai, lá vem. Porque ela votou no PT. Haddad Ah, é verdade, e no no Dória. Dória. É isso. mesmo. É um Cada voto. mamilo tem um símbolo Cada dela. mamilo. Cada mamilo no seu galho. Uma estrela Deixa o meu voto, Emílio. e um V da vitória. É o voto. Esse é o voto mais bipolar. É, eu gosto dos dois. Vou Eu fazer nunca o quê? vi isso. Mais bipolar que eu Eu já adoro vi. o Dória, adoro Ela gosta o quem tá no Haddad. poder. Não. Até a urna, ela anula aquele voto. A urna não entende esse voto. Ela fala, não, que é isso? Calma aí. Pode sim. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Boa tarde, é Samuel de São Mateus Jardim. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje pessoas muito bacanas. Temos aqui 2 deputados federais. Temos aqui o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está reclamando que não está tendo voz nesse programa. É isso? Os bastidores chamou pra porrada. Falou que o Zaratini pega o microfone, já dá uma... Colocou o microfone vermelho. Eu cedo meu tempo aqui pra vocês. E nós tínhamos uma pergunta de Marina Manteiga. Ah, sim, ela que é 45 nome, minutos. ela é nome de estação do metrô em Caracas, É. na Venezuela. Não é uma só, são duas, viu? Não. Descobri que Não, são não. duas. É uma Não, estação que Marina não 2. chega em nenhum lugar. Tem Estação Ai, Daniel. Manteiga. Estação Guido Manteiga. Não, agora é Marina Manteiga, Descer mudou. pela porta esquerda do trem. Odebrecht que fez. Não sei se tem alguma ligação. Só dá pra entrar pela Ah, porta tá esquerda. tudo certo. Posso fazer uma pergunta pro Lógico, príncipe? Marina. Você tá linda. Ela gostou do Obrigada. príncipe. Tá. Você gostou do príncipe, né? Eu namorei com um amigo do príncipe. Ó! Quem? O bobo da corte? Não, Só uma pergunta. Ô, Gordão, você respeita, hein? Não, ele falou que é amigo do príncipe, eu queria Você saber. respeita. de bobo ele não tinha nada. Príncipe, queria saber o que você acha. A Janaína Pascoal, há um tempo atrás, ela falou que ela estava muito decepcionada com o partido dela, né? Que no caso é o seu. O que você achou do que ela falou? E ela também pediu a cabeça de um dos ministros, junto com o Kim. A cabeça? O que você achou de tudo isso? Olha, com relação à crítica ao partido, eu acho que ela tá válida. O partido é um partido pequeno, foi montado num momento político diferenciado, e agora nós estamos num momento político novo, com novos, boa parte dos quadros estão completamente renovados. E aqueles que entraram agora para a política não são políticos. A gente quer ver mudança de verdade no sistema. Isso significa mudança partidária, sim. Então hoje de manhã eu até tive uma conversa aqui em São Paulo de fazer mudança, já começar a iniciar a mudança aqui em São Paulo, a São Paulo liderar isso. E talvez isso tenha um reflexo nos outros diretórios estaduais do partido e quem sabe até nos outros partidos. O problema do Brasil é que estamos sim debaixo de um cacicado partidário. Estamos transferindo dinheiro público para poucos caciques ali que tem partido político. Tá errado isso. Ou a gente para com esses fundos partidários, fundos eleitorais, ou a gente liberaliza isso completamente, ou a gente democratiza os partidos, transforma cada partido numa plataforma bem ampla, bem regimentada, com eleições e com assembleias para decidir quase tudo dentro. Nós não temos essa realidade ainda. Então a Janaína Pascoal ela vem com essa voz dos ativistas de renovação partidária. Eu estou completamente em linha com isso e muitos do partido concordam com essa postura. Se você achar alguma coisa ruim, você vai falar? Já estamos falando, eu já até propus mudanças no estatuto. Até hoje de manhã estava tendo reunião com quem é a líder da questão legal com relação ao estatuto do PSL, para a gente mudar o estatuto para ser uma coisa mais transparente, mais aberta, no sentido também de ter eleições, definições de diretórios,
definições de candidatos, quem é que vai ser a nossa lista para ser vereador, para ser prefeito, tem que ser uma coisa pré-acordada, não pode ser uma coisa de cacicado falando assim, não, vai ser fulano, vai ser o prefeito e tá aqui os vereadores que a gente vai selecionar. Tem que ser algo mais orgânico. Aí sim a gente consegue ter uma mudança de sistema, ao menos naquilo que o PSL vai ter controle. Com relação aos demais partidos, se a gente pudesse ser um exemplo, eu acho que seria por aí, uma influência positiva nos outros partidos. Mas o PSL te zoou, não zoou, Príncipe? O PSL chegou a conversar com você para ser o vice do Bolsonaro e o senhor disse que não virou porque eles estavam tentando fazer uma agiotagem contigo. O que o PSL queria do senhor, que o senhor nunca explicou que a agiotagem era essa? Por que você não topou e por que depois se candidatou pelo próprio PSL? Bom, olha, não foi o PSL aí, mas sim um ou dois membros ali do PSL que interferiram naquele processo. Não me viam ali ou sendo o candidato ideal ali para ajudar o Jair no pleito. Não estou emocionalmente vinculado a esse tema, porque eu estou bem feliz com a minha função de ativista, de estar pontuando em liberdade tudo aquilo que eu represento. Então, seja nessa atual função de um deputado federal, ou se fosse naquela condição de vice, como ter sido pleitado, para mim, tanto faz. O que importa é que eu gostaria de ter essa voz para pontuar essas grandes mudanças. Eu até estava falando com o Zaratini aqui antes dessa reunião, a gente precisa de algo mais suprapartidário aqui para fazer essas grandes mudanças do sistema, porque o sistema afeta os dois lados, não é só uma mudança para a direita, é uma mudança do jogo que afeta o jogo completo. Então, mas você sabe que tá todo mundo... A gente tá discutindo outro dia aqui, que a gente faz esses debates, também na brincadeira e tal, pra não ficar uma coisa chata, né? Que se ficar esse papo, ficar chato, os caras desligam o rádio. Vamos lá. Tipo o filme Roma. Não, Zaratini, a gente tava pensando, e não é só isso, isso não é, viu, Zaratini, viu, Príncipe? Isso aí não é só lá em Brasília, não. Isso aí é com a própria população, tá todo mundo muito convicto, com muita convicção. E a convicção, ela aprisiona, ela escraviza a convicção. Então o cara tem uma convicção, aí ele entra para discutir um diálogo. Ele já entra achando que ele tem razão, ele não quer nem ouvir o que o outro tem a falar. Aí também não vira. Mas vamos falar de Olavinho. O que você acha, Zaratini, desse fenômeno Olavo de Carvalho? Olavo de Baralho, que tá dando as caras. Desse homem de Virgínia. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara até recentemente, entende? Eu nunca tinha tido nenhuma menção dele. Era uma coisa assim, pra mim... E virou uma celebridade hoje, né? Incrível, E o mais impressionante é que ele interfere no governo de uma forma, assim, incisiva, né? Ele vai lá, ele determina o que tem que fazer e tal. E o Bolsonaro me parece que acompanha muito as opiniões dele, né? Teve um acordo aí, que até hoje não foi revelado, que o comandante, o comandante do Exército, Vilas Boas, ele falou, eu tive uma conversa com o Jair Bolsonaro, né, e nós nos acertamos, né? E o Bolsonaro, mesmo no discurso dele, acho que foi de posse, falou, não, o senhor lembra aquela conversa que nós tivemos? Teve um pacto aí, em algum momento da história, entre o Bolsonaro e os militares. Acho que foi para os militares darem uma sustentação política ao governo, mas isso foi decidido lá na campanha, né? E me parece que isso acabou incomodando o Olavinho aí, porque ele perdeu espaço, né? Os militares tomaram conta de vários ministérios, de vários espaços dentro do próprio Palácio do Planalto. Todo mundo sabe que lá no Palácio do Planalto, quem tá lá dentro decide muita coisa, porque o cara sobe um andar, desce um andar, entra na sala do presidente, vai, aquilo ali vira uma... a figura do palácio que a gente imagina nas histórias aí, de fato acontece. O cara fica lá dentro e o mundo gira ali dentro mesmo, né? Então... me parece que é isso que tá revoltando o Olavinho e ele tá atacando os militares agora de uma forma maluca, né? Chamando o cara de merda, ou enfim, uma coisa assim. Desordenado, né? Ele fuma muito. Ô, seu Príncipe, você gosta do Olavo? Você acha que tá emocionante? Tá emocionante, gosto tá do Olavo. Emocionante. Você gosta? Gosto do Olavo. Ele tem uma função Muitos cívica livros. muito importante, como você também tem. Eu não. Não, eu presto um desserviço. Este programa é um desserviço à população. Total, 100%. É um desserviço. Você não me coloca nesse balaio. Não, mas então, olha, o Olavo é um agente livre. Você também é um agente livre. Você tem que ter sua voz. Livre. Não, eu quero. É isso. Eu quero. Sabe o que eu quero? Eu quero que a coisa gire. Que a galera tenha isso tem uma função ônibus importante. bom, Wi-Fi pra galera.
Eu quero isso. Então vamos remover você aqui. Tá, da não, eu quero saber o seguinte. Outros Olavo. agentes como o Olavo. O Olavo é um agente livre, não é para ser regulamentado, não é para ser cerceado na sua liberdade em nenhuma maneira. Quem que pode se colocar, impor, se autoimpor limites é quem escuta o Olavo. E quem escuta o Olavo às vezes está no governo, às vezes não está no governo, como é a sociedade. A sociedade, ela resolve escutar o Olavo porque ali tem muitas verdades que ele expõe. Assim como o governo vê que tem muitas verdades sobre outros agentes de governo. E isso é importante porque o jogo político, e o Zaratini sabe muito bem isso, existem nuances e grupos que têm linhas muito tênues ali de divisão, mas existem. E às vezes, se você não tem um agente livre pontuando essas divisões, você entra com uma série de premissas que vão se dar errado. Então essas premissas que o Olavo está pontuando agora, a base ativista que elegeu o Jair Bolsonaro não sabia. Ele não sabia que os militares iam se comportar de uma maneira diferenciada, que era antes da campanha, agora depois de campanha. Isso tem Então, uma mas série deixa eu de fazer uma proporções. pergunta para vocês dois, que vocês são deputados e vocês sabem que quem manda são vocês. Porque é o seguinte, como é que funciona o negócio para o afegão médio entender? Por exemplo, vamos imaginar que o Bolsonaro queira fazer alguma coisa lá. Aí o Bolsonaro vai lá, ele tem que falar com o Botafogo, que é o nosso querido... que tem os tiques lá. Porra, cara. sim. O Maia. O Maia. O Maia. O Maia. Você sabe, ó, o Zaratini, ele dá risada. Filha da mãe, você sabe como é que funciona o jogo. Ele manda lá pro Maia. Se o Maia quiser, o Maia tem uma gaveta lá cheia de coisa. Se o Maia fala, pô, filha da mãe, ele bota lá no fundo. Já era. Acabou. E a gente E sabe... ao contrário também, desengaveta coisa que é Isso. contrário. O Maia é meio um reizinho ali do negócio. É, Por o rei quê? Momo. Porque sem vocês não sai nada dali. Para e fica parado 20 anos. Tem coisa... Você sabe, Zaratini. Mas vocês não acham Agora, que por depois... exemplo, Agora ele deixa eu cortou- perguntar. Então, mas peraí. Ele cortou peraí. 30% da verba das universidades. Agora, quando chegar em julho, não tem mais dinheiro para pagar a conta de luz nas universidades. Peraí, calma. Não é uma decisão política? Calma. Você sabe que ali funciona. Esse fenômeno, você não acha que esse fenômeno de rede social está influenciando, mas influencia no discurso, nas brigas, nas tretas das pessoas, mas quando vai afunilar e chega lá, é vocês que estão com o pepino na mão. Não é assim? A gente que tem que decidir muitas coisas que passam pelo Congresso. Outras não passam. Como, por exemplo, essa questão do orçamento. Ele pode decidir muita coisa sem nenhuma participação do Congresso. Ele faz uma medida provisória, ela tem validade de 120 dias. Sim. Então, por exemplo, ele fala, Mas olha, eu depois vou vocês pôr votam. dinheiro... Mas depois eu vocês vou têm que pôr chamegar. dinheiro Mais lá... de 90% Não, é. senhor, Lógico. por exemplo, não, senhor. É que nem das Nem armas, tudo, vocês vão né? ter que chamegar. Olha, ele fez uma medida provisória agora, botando 234 milhões para auxílio aos refugiados da Venezuela, certo? Botou lá 234 milhões. Esse dinheiro, até chegar aos 120 dias, ele já gastou. Mas se ele Quando tem a que- gente for votar, é fato consumado. Mas isso precisa, Toda medida Zaratini, provisória, cê sabe. peraí, toda medida provisória de orçamento, ela no fundo não é votada. Ela não é votada, por quê? Porque o dinheiro é gasto antes dela ser votada. E você achou errado esse dinheiro aí para os refugiados lá, não? Não tô discutindo aqui Não, se eu é tô certo ou perguntando errado. se eu o que você eu não achou. sei exatamente para que vai ser gasto, entende? Acho pra 234 milhões é dinheiro para burro. Não sei exatamente qual é o objetivo disso. Mas você também tá gastando lá, hein? Mas eu não acho errado ter apoio a refugiados, não só venezuelanos, como haitianos, como bolivianos, que tem um monte aí aqui em São Paulo, que estão aí muitas vezes sem nenhum tipo de apoio, né? Sendo explorados nessas costuras aí que são escravocatas, né? Essa que é a verdade. Ô, príncipe, rapidinho, só uma questão. Só trazer um pouco a palavra de Deus aqui, que é importante. Palavra A Bíblia. de Deus. A Bíblia. Glória Lembra a Deus. antigo Talmud? Tinha um Talmud? rei da Pérsia que era Hashverosh. E esse rei tinha vários conselheiros. Né? Ele tinha o Mordecai e tinha o Haman. O Haman é um cara que, começou a botar pilha no rei e ele acabou sendo enforcado. Você não acha que o nosso rei tem muitos conselheiros e falta um protagonismo também dele? Que rei? Bolsonaro? Ele é o Não é rei, pô. É o rei da democracia. Não, mas eu quero saber. rei. Tem muita gente opinando Ele por pode ele. achar que Não é o tem rei, mas filho não tem. colocando no Twitter, não tá na hora do... Não tem rei. O mito, pô. Não, Tá não tem ok? rei. Só... Rei Mito É o aí, ó. príncipe Ele rei. é o presidente. Olha, a vantagem de você ter bons conselheiros e ter conselheiros com voz própria é que você consegue diluir a sua própria opinião
e deixar que o conselheiro tenha liberdade e autonomia de exercer isso e de colocar isso em pauta. E se por acaso aquela opinião não for adiante ou não for bem recebida, o culpado é o conselheiro que honrava aquela opinião. Em algumas coisas centrais, na minha opinião, eu acho que se eu fosse o Jair Bolsonaro, vamos me colocar aqui na função dele, o que eu faria? Eu me colocaria exclusivamente como chefe de Estado. Eu não me colocaria como chefe de governo. O chefe de governo, ele entra nesses embates, nesses debates, precisa debater todos esses detalhes de previdência, como é que vai mudar, ou reforma tributária. O chefe de Estado, ele fica só com o poder de veto. Ele fala assim, sim ou não? Não, gostei ou não gostei. E aí fica uma situação muito mais equilibrada e muito melhor politicamente para o próprio Jair. Acho que até o Lula fez isso no começo de mandato, ele delegava para alguns dos seus ministros fazer lá a conjuntura política, a conjuntura econômica e ficar viajando o Brasil ainda continuando popular. Não vou dizer que foi errado, ao menos como proposta, porque eu sou favorável a gente migrar para um modelo em que o presidente mande menos e que o parlamento, com o seu executivo dentro do parlamento, mande mais. Aí você tem um real progresso do modelo. Então, achar que o presidente tem que se interferir em tudo... Mas ele interfere também. Ele interfere hoje. Mas você não acha que é isso que a turma que quer dele, que ele tá no campo de batalha aí? No atual modelo, agora vamos fazer um destaque. Vamos fazer um destaque para o modelo. Vai ser o líder. Mas calma, vamos fazer um destaque. Vamos fazer um destaque para o atual momento. O atual momento político é de grandes reformas. Então, neste momento de grandes reformas, um presidente com poder de interferência é positivo se ele quer fazer as reformas positivas. Então, neste ponto, aí eu vou concordar. Sim, o Jair poderia se posicionar mais frequentemente, com mais alguns temas, para dar mais legitimidade aos seus assessores que estão ventilando algumas opiniões. Sim, isso seria muito bom e talvez empurraria as reformas muito mais adiante. Agora, no momento futuro, em que a gente passa de um período de reformista, seria muito melhor ter mais equilíbrio e mais paz política. Sim. Aí sim ele tem que se remover um pouco mais do poder. Então, mas é uma paróquia difícil lá. Todo mundo fica a paróquia vai ser difícil. Twitter, porque a oposição dos caras, a oposição desses caras aqui é oposição. Esses petistas. Vai na voadora. Eles vão na voadora. Então, tem essa oposição. Agora não e o é Bolsonaro, hora de ser oposição, o Bolsonaro, eu acho que agora é hora de Bolsonaro vocês não tentarem- nem um cabelo branco. Aquilo que for negativo pro fazer- Brasil e pro povo, nós vamos ser contra. Não tenha dúvida Não, disso. voadora, Zara, você sabe. Voadora. Você sabe. Lógico, as nossas perninhas estão muito curtinhas, mas que a gente puder dar uma voadora... Zara, vamos que dar. mentira, tem perna Lordão. Venezuela, perninha desse tamanho, pequenininha. Lordão vai finalizar. Deixa eu falar. Vamos Venezuela. Ó, eu fico feliz aqui de trazer dois caras bons de debate. Ó, fica sempre numa Com discussão. nível legal. Só no intervalo que eles não... No intervalo saiu igual, mas não vamos falar eles quase se mataram, mas tá tudo certo. É só o que tá no ar. Porque, Pô, faltou Venezuela, hein? Não, que Venezuela? Deixa a Venezuela. O príncipe queria falar da Venezuela aí, ó. Deixa eu preciso encerrar. Eu achei bacana, os ouvintes também gostaram aqui do papo. Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PSL, o Zaratini do PT. Aqui a gente tá discutindo, falando abertamente para os ouvintes aqui as ideias e tal, isso que é bacana, né? Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece aqui essa oportunidade, tá podendo fazer o debate aqui. Acho que foi bom. Foi bom, né? Foi bom? Foi bom? Ótimo, foi muito bacana. bom. Obrigado, Guga. Tamo junto. Valeu. É isso aí, o príncipe que ele falou, ele sugeriu no Twitter a gente invadir a Venezuela. Eu acho que esse era o assunto aí que o Rogério queria falar. É um bom papo. Não era né? invadir a Venezuela. É proteger o povo venezuelano que tá pedindo nossa ajuda. Não foi diferente. o Carlos Bolsonaro é que roubou sua senha do Twitter, não. Foi Tá você. bravo, foi eu mesmo. A grupozinho que é porazinha de fora. Um punch aí no final. Ele joga a bomba e sai correndo. Tem muito defensor de ditadura aqui. Eu acho que eu sou favorável ao contrário. Então, sou revolucionário nesse ponto de vista. Valeu, obrigado. Muito bem, meus amores, agora vamos falar da nova Previdência. Hoje nós temos aqui, quem vai falar é Andréia Matarazzo. Por favor, Barba Linda. A reforma da Previdência é muito importante para dar segurança aos investidores brasileiros e internacionais de que o Brasil vai dar certo. E com isso, eles trarão novas indústrias, novos serviços, gerando empregos, que é a coisa que o Brasil mais precisa hoje em dia. Parabéns à Jovem Pan pela iniciativa de apoio à reforma da Previdência tão importante para o Brasil. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. É isso aí. Amanhã estamos de volta. Tudo de bom. Tchau. Valeu. Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.